Se a gripe te tira do jogo, Benegripe devolve. Benegripe. Vamos nessa! Aleluias, glória a Deus. Aleluias, toda honra, toda glória ao Senhor. Maravilhas, né, gente? Entramos aqui nas plataformas, né, do Facebook, também no Instagram, também no YouTube. Estamos agora no YouTube também, no Facebook, Instagram, já estávamos no TikTok e também no Kawaii. Nós entramos aqui para nós meditarmos juntos nesta noite na Palavra de Deus. Você que está comigo aí, que entrou agora nas plataformas, seja bem-vindo, Jefferson, aqui no Instagram. Deus abençoe o Jefferson. Cordeiro, Deus abençoe. Você que já estava comigo aqui também no TikTok, do Kawaii, Facebook, muito obrigado vocês que estão conosco nessa transmissão. Gente, é hora de nós meditarmos na palavra nesta noite. É hora de nós, aleluias, sentir, aleluias, um pouquinho desta palavra em o nosso coração. Obrigado, Márcio. Deus abençoe, volte sempre. Fique à vontade, pode voltar amanhã, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês aí. É momento de nós tirar um tempinho nessa noite para nós refletir. Aleluias. Quão bondoso, grandioso e maravilhoso é o nosso Deus para conosco. Mesmo sem merecermos, Ele tem nos agraciado com a vida. Ele tem nos agraciado com o pão para saciar a nossa fome. Ele tem nos agraciado com a água para saciar a nossa sede. Porque nós não somos dignos nem merecedores de nada. Somos pobres, pecadores e miseráveis de espírito. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele completa o homem, Ele completa a mulher, aquela que se encontra fraca, aquele que se encontra fraco nesta noite. O Deus do impossível, Ele faz grandiosa obra na sua vida nesta noite. Glória a Jesus. Márcio Borges está pedindo oração aí. Ô Márcio, boa noite, meu amigo. Josiane e Cristina também, que entrou conosco. Deus abençoe, Josiane. Oração também, ela pede oração pela família dela. Vamos estar orando, viu, Josiane? Deus abençoe grandemente a sua vida, minha irmã. Aqui no YouTube. Deus abençoe você também no Instagram. Gente, como eu estava dizendo, mesmo sendo falho, pecador,
Ele nos agracia com a sua bondade, com o seu amor e com a sua pureza. Mesmo sem merecer, aleluias, Ele nos deu um direito de escolha. Aquele que queira, aleluias, ter uma vida após a morte, uma vida de eternidade, uma vida eterna, ele tem essa opção dele escolher. Não é por força nem por violência, mas sim pelo amor de Cristo. Porque foi assim que ele foi no Calvário, derramou sua última gota de sangue para nos fazer, aleluias, livre de nossos pecados. A palavra nos fala, aleluias, como ovelha muda, ele foi para o sacrifício. Sacrificado ele foi, morto, dependurado em um madeiro. Mas a palavra nos fala que o melhor estava por vir. E quando eles achavam que tinha crucificado, que tinha acabado com Cristo, ao terceiro dia, ele levantou da sepultura. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E foi para a direita do Pai. Nos dá esse direito de escolha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que somos gratos a Ele. Por isso que nós que somos conhecedores da palavra, sabemos de uma coisa, gente. Que nós somos tão fracos, tão pobres, tão miseráveis de espírito. Mas quando nós, aleluia, se acolhemos na presença do Pai, quando nós se curvamos, se humilhamos na presença dEle, Ele nos dá o direito de alcançarmos a nossa vitória. O homem, por mais que ele tenha dinheiro, que ele seja rico nessa terra, mas ele é dependente do Senhor. Porque o homem sem Deus, ele é sepultura. O homem sem Deus, ele é pó. Porque quando Deus recolhe o fôlego de vida, está no homem, o homem vira pó. E nesta noite, Ele fala para mim e para você, que nós possamos entender que Ele nos ama em primeiro lugar. Por isso nós temos que amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Aleluias, glória a Deus. É hora de nós colocarmos a nossa fé no altar de Cristo. Colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Porque sabemos, aleluias, só dEle pode vir a nossa salvação. O homem não tem poder de te dar a vida. O homem não tem poder nem na vida dele. Mas ele se acha muito poderoso demais nessa terra. Tira a vida de pessoas inocentes, como nós vemos nesta guerra. Irã, Israel, os Estados Unidos, tirando vida de pessoas inocentes. Não importa se é iraniano, ou importa se é israelita, ou não se importa se é americanos. Todos têm o direito de viver. Todos têm o direito da vida, porque é Deus quem colocou a vida no homem. Mas o homem, por ele se achar poderoso demais, ele tira vidas de pessoas inocentes. Mas a palavra nos fala: não temer o homem. Não teme aquele que tem o poder de matar somente a carne, mas
Mas temereis aquele que tem o poder de matar a carne e ainda lançar no inferno. Este é o nosso Deus. Não importa se nós morremos aqui neste mundo. Não importa se a nossa carne morre neste mundo. Mas o que importa é que a nossa alma viverás para Cristo. O que importa é que a nossa alma viverás para Cristo. Para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Quero meditar com você nessa noite uma mensagem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos meditar junto nesta noite no Evangelho de São Lucas. Aleluias, Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, no capítulo 17 e no versículo 11. Aleluias, glória a Deus. Ô Nena, Deus abençoe. Nena Araújo, Deus abençoe. A palavra nos fala nesta noite de 10 leprosos que Jesus o curou quando ele estava fazendo o seu ministério na terra. Pegue essa mensagem para a sua vida nesta noite. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Isa. Amados e queridos, louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem nos fala nesta noite que Jesus estava indo, aleluias, que Jesus estava voltando, passando por Samaria e Galileia, a uma aldeia, glória a Deus. Ele estava atravessando aquela aldeia e passando por ali. E a palavra nos fala que saíram dali 10 homens leprosos. 10 homens enfermos. E a palavra nos fala, aleluias, as quais passaram de longe. Os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Meus amados, por que aqueles homens pararam de longe? Por quê? Porque as lepras, aleluias, elas eram contagiosas. As lepras
eram contagiosas. Elas pegavam, elas eram transmitidas das pessoas ficar perto uma da outra. E a palavra nos fala nessa noite que aqueles homens pararam de longe, vendo Jesus com seus discípulos passando por ali. E com certeza aqueles homens tinham ouvido falar de Jesus. Com certeza aqueles homens tinham ouvido falar que Jesus curava os leprosos, que Jesus, aleluia, expulsava os demônios, que Jesus, aleluia, levantava os mortos. E agora nós vemos que eles foram, aleluias, ao encontro de Jesus. E a palavra nos fala nessa noite, e eles pararam de longe naquela aldeia onde Jesus estava passando, na cidade, aleluia, de Samaria e de Galileia. Aquela aldeia, aleluia, pertencia àquela cidade. Aquela aldeia, aleluia, fazia parte da cidade de Samaria de Galileia. Mas ali entre aqueles homens havia um estrangeiro. Ali entre aqueles homens havia, aleluias, um estrangeiro, aleluias, da cidade de Samaria. Um samaritano estava no meio daqueles homens. E a palavra nos fala que eles pararam de longe e disseram para o Senhor Jesus, em alta voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo disse-lhe: ide, mostrai aos sacerdotes. Agora nós vemos que Jesus, ouvindo a voz daqueles leprosos, Jesus ali naquele momento não deu a cura de imediato para eles. Jesus naquele momento ele poderia ter curado aqueles homens, mas ele não quis curá-los, porque ele testou aqueles homens. Ele fez um teste com aqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que ele disse para eles: vai, mostra o sacerdote as suas lepras. Às vezes eles podem fazer o milagre e curar as suas lepras. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que aqueles homens, obedecendo a ordem de Jesus, se retiraram e foram para os sacerdotes mostrar as suas lepras. 10 homens leprosos começaram a ir por aqueles caminhos, aleluias, ao encontro do sacerdote para mostrar as suas lepras. E agora nós vemos nesta noite que Jesus estava testando aqueles 10 homens para ver se eles voltariam para lhe agradecê-lo, para ver se eles voltariam para dar glória, para ser grato a Ele. A palavra nos fala que no meio do caminho eles ficaram limpos das suas lepras. No meio do caminho eles ficaram limpos. Eles estavam indo mostrar as suas lepras aos sacerdotes. Mas ali, antes de chegar até o sacerdote, eles ficaram limpos das suas lepras. E a palavra nos fala nesta noite, aleluias, que aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltando, aleluia, voltou glorificando a Deus em alta voz. Nós vemos que estavam 10 homens, aleluia, leprosos. E agora os 10
foram curados das suas lepras. Os 10 homens receberam, aleluia, a cura das suas lepras. Eles olharam para eles e não viram mais lepras alguma, porque Jesus tinha feito o milagre. E a palavra nos fala que um deles, aleluias, bateu-se retirada de volta para Jesus, para agradecer, para louvar, para glorificar a Deus, aleluias, porque ele sabia que Jesus tinha purificado das suas lepras, que Jesus tinha dado milagre para a sua vida, para a sua enfermidade. E nós vemos nessa noite, meus amados, que ele, olhando para si, não viram mais as suas lepras. Ele voltou, aleluias, glorificando, voltou exaltando, dando glória ao Senhor, por ter recebido o seu milagre. E nós vemos que os 9 que também foram curados, agora não quis voltar para agradecer a Jesus, não quis voltar para ser grato a Jesus pela cura, pelo milagre. Com certeza aqueles homens, os 9, olhou para si, não viu mais as lepras. Agora, com certeza, eles pensaram contigo, eles pensaram consigo assim, aleluia. Agora nós estamos são, agora não temos mais, aleluias, o dever, aleluia, de voltar para agradecer a Jesus. Vamos, aleluia, aproveitar o nosso tempo perdido. Vamos, aleluia, aproveitar, porque nós estávamos isolados, nós não poderíamos estar no meio, aleluia, dos povos, nós não poderíamos estar no meio, aleluia, das pessoas. Nós estávamos isolados pelas nossas lepras, e agora nós estamos sãos. Vamos aproveitar, ir para nossas famílias, aleluia. E agora nós vemos, meus amados, que eles não voltaram, nem para ser grato, nem para dar glória. Eles não voltaram. Eles continuam a sua caminhada agora em outra direção. E nós vemos que aquele estrangeiro, o samaritano da cidade de Samaria, agora voltando para Jesus, glorificando a Ele, dizendo, aleluia, assim, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Ele caiu aos pés de Jesus. Ele caiu, aleluia, com o rosto em terra, glorificando, exaltando e dando glória para o Senhor dos exércitos, aquele que cura, aquele que não tem enfermidade nem a morte pode suportá-lo, o seu poder. E nós vemos, aleluia, que Jesus respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Agora Jesus ficou, aleluias, perguntando, onde estão os 9 que eu curei? Eles não quiseram voltar para ser grato a mim, para me agradecer pela cura. Voltou somente um, este homem samaritano, este homem estrangeiro. Voltou para me agradecer.
Nenhum outro mais quis voltar para me agradecer. E ele disse para aquele homem assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus amados, queridos irmãos e amigos, nós vemos quantas pessoas estão aí nos templos. Eu falo mais, aleluias, dessas pessoas que só vai em busca da bênção. As pessoas só vai em busca da bênção, mas não quer o dono da bênção. Ele só quer receber a bênção de Jesus, mas o dono da bênção, que é Jesus, eles não querem. Quantas pessoas que estão aí nos templos, aproveitando somente o movimento. É somente o movimento que eles estão aproveitando. Quando fala assim: hoje vai ter um pregador que vai orar pelas curas, o templo lota de pessoas. Quando diz assim também: hoje vai ter um pregador que vai pregar sobre a prosperidade, sobre o financeiro, aí melhor ainda, aí enche mais ainda. Agora quando ele diz assim: hoje vai ter um pregador que vai, aleluias, pregar doutrina, pregar, aleluia, sobre o inferno, pregar, aleluia, sobre a vinda de Jesus, pregar, aleluia, sobre o pecado. Aí o templo está vazio, porque as pessoas só querem as bênçãos, mas o dono da bênção eles não querem. Por isso nós vemos muitos pastores estão, aleluias, levando as suas ovelhas para o abismo, porque não está mais pregando a verdadeira palavra de Cristo, não está mais pregando a verdadeira palavra que liberta o homem dos seus pecados. A palavra de Deus, aleluia, nos ensina a renunciar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Jesus, ele não veio, aleluias, pregar, dar riqueza para o homem e pregar sobre a glória da terra, não. Jesus, ele veio, aleluias, para dar ao homem o direito de uma vida após a morte. Mas muitos estão ignorando o que Jesus nos ensinou. Muitos estão ignorando a verdadeira palavra de Deus, a palavra que liberta o homem dos seus pecados. Gente, o homem que mais pregou do inferno, o homem que mais relatou sobre o inferno dentro da palavra foi o próprio Jesus. Ele pregou mais do inferno do que do céu. Porque ele quer alertar o homem dos seus pecados. Agora nós vemos este exemplo desses 10 leprosos. Porque quando Jesus disse assim: muitos seriam chamados, poucos seriam os escolhidos. E quando ele disse também: ao sacudir a figueira, aleluias, os frutos bons permanecerá, e os frutos maus, podres, cairá por terra. Nosso irmão José Geraldo disse: é verdade. Verdade, meu irmão, com certeza. A palavra de Deus é renúncia. Ele disse: muitos seriam chamados, poucos seriam os escolhidos. Aleluias. 10 leprosos receberam
a cura, a mesma cura, o mesmo milagre daquele samaritano, aquele estrangeiro. Os mesmos 10 estavam com a mesma enfermidade. Os mesmos 10 receberam o mesmo milagre. Mas agora nós vemos que um só voltou para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus pelo milagre. Nos dias de hoje nós vemos a mesma coisa. Nós vemos a mesma coisa, gente. Nós vemos pessoas, aleluias, que estão nos templos, pessoas aí, nesses templos, não falando de templos pequenos não, gente, falando de templos grandiosos. Templos grandiosos que estão por aí, aleluias, pregando heresias, levando as pessoas, aleluia, para o abismo. Gente, Jesus não veio dar riqueza, não, Jesus não veio dar, aleluias, vida nessa terra. Jesus veio dar vida após a morte. Jesus veio dar a vida para a nossa alma, porque o homem, ele é passageiro neste mundo, o homem é peregrino nessa terra, o homem é passageiro, a nossa vida passa. É por isso que ele veio, aleluia, para dar vida para a nossa alma, porque sim, ela necessita de uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo muitas pessoas aí, gente, aleluia, e vai acabar perdendo a sua vida eterna, porque está caindo nas heresias que o povo, os pastores de hoje estão pregando, estão se afundando, aleluias, nas heresias, no mundo, aleluias, que a qual Jesus não ensinou. Eu falo para você uma coisa nesta noite: se nós não abrirmos a nossa audição, se nós não abrirmos a nossa visão espiritual, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós iremos perder a nossa vida eterna. Será em vão, aleluia, a nossa caminhada nessa terra, se nós não abrirmos nossos olhos espirituais, nossa audição espirituais. Os enganadores estão aí, os falsos profetas estão aí, um sistema está operando nessa terra. É dentro dos maiores templos está um sistema operando neste mundo, a qual estão muitos falsos profetas, estão levando muitas almas ao abismo. Gente, a palavra de Deus é palavra de renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos. O próprio Jesus nos alerta muitas das vezes, aleluia, o homem não dá crédito, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas estão dando ouvido só o que os homens estão falando. Se você começar a dar ouvido ao que os homens estão falando, você irá, aleluias, cair no abismo. Maldito é o homem que confia no homem. Devemos confiar somente em Deus. Devemos confiar somente na palavra de Deus, porque ela é o manual que conduz o homem para a vida eterna. Se fosse possível um homem dar a salvação para o outro, Deus não teria enviado a sua glória para a terra. Deus não teria enviado, aleluia, a sua glória, seu Filho, para nos ensinar, aleluia, o dever que nós devemos fazer neste mundo, que é, aleluia, em primeiro lugar, crer em Jesus,
que Ele veio, se fez carne e habitou entre nós. E também viver na humildade, porque Jesus nos ensina a ser humilde. Jesus, Ele nos ensina a ser humilde. Jesus, aleluia, Ele veio ensinar o homem. Porque Ele diz, bem-aventurado são os humildes, porque eles herdarão o céu. E nesta noite eu falo para você uma coisa, meu querido. Nesta noite eu falo para você uma coisa, minha querida. Vamos olhar para a palavra de Deus. Todos os dias é abrindo o templo de um lado para o outro. Eu fico pensando, fico imaginando comigo uma coisa, tem hora que eu fico pensando comigo. Para que tanta placa de templos? É Deus e amor, é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Quadrangular, é a Cristã, é tantas placas de igreja. Se no céu, aleluias, vai ser todo mundo junto, será que vai ser lá no céu separado? A Batista de um lado, a Deus e amor de um outro lado, porque a Deus e amor é a que mais, aleluias, se estima ser, aleluias, os salvos. É só eles que acreditam que vai ser salvos. A igreja é Deus e amor. É só eles que acreditam que vai ser salvo. Eles são perfeitos. Eles são, aleluia, santos. E não têm o pecado. Assembleia de Deus. Hoje nós estamos vivendo, aleluia. Eu sou da Assembleia e falo a verdade. Comigo não tem, aleluia, de falar meia palavra, não. A Assembleia de Deus hoje vive, aleluias, somente nos cursos de teologia. Eles só pregam na teologia. Eles só pregam, aleluias, a teologia. Eles inventam na palavra. Eles estão inventando dentro da palavra. Aleluia. Se você falar, aleluias, algo com eles, você que não é concursado em teologia, se você falar, eles não acreditam na sua palavra, porque eles são certos, eles são sábios demais. Não, eu só prego teologia, eu tenho conhecimento de Gênesis e Apocalipse. Inventa dentro da palavra. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não pode discernir a palavra de Deus. O homem só discerne a palavra quando ele tem o Espírito Santo para discernirmos. O homem pode ser concursado em qualquer curso teológico, mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não consegue discernir a palavra de Deus. Ele pode falar muito bem, ele pode pregar da maneira que ele quiser, aleluias, mas se ele não tiver o Espírito Santo, aleluias, ele não pode explicar a palavra de Deus. Nós vemos aí alguns que têm curso de teologia, que pregam nos maiores templos, até mesmo nos Gideões. São os primeiros da linha de frente dos Gideões. Mas são homens, aleluia, que muitas das vezes estão escandalizando o Evangelho. Como o cantor Samuel Mariano, que escandalizou o Evangelho esses tempos atrás aí. São homens, aleluias, que tomam conta de rebanho de ovelhas, mas eles acham que eles podem pecar. Eles podem, porque eles são, aleluias, os santos. Falo para você uma coisa nesta noite: se nós olharmos para esses homens, nós vamos cair no abismo. Mas olhar para esta aqui, ó, esta que nos conduz o caminho
de porta estreita. O homem que passa no caminho de porta não adianta. Jesus mesmo, ele diz na sua palavra: a porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho é espinhoso. O que eles estão pregando aí, caminho largo? Porta larga. Se o próprio Jesus disse: o caminho largo é o que conduz à condenação. O caminho estreito é um caminho de porta apertada, um caminho de espinhos. Ele diz ainda: são poucos que irá passar por essa porta. Ele disse na sua palavra. Nós vemos tantas heresias e as pessoas dão crédito demais. Por isso que vão ser muitos enganados pelos falsos profetas. Muitos vão ser enganados pelo anticristo, porque eles estão ouvindo demais o que os homens estão dizendo. Mas não olha nem um tiquinho para a palavra de Deus. Não olha nem um pouquinho para a palavra de Deus. É hora de nós começar a meditar, gente. É hora de nós começar a meditar nessa palavra com sinceridade. Ah, mas eu tenho que ir no templo, eu tenho que ir. Tem que ir ao templo, tem. Mas primeiro, olha para esta aqui, ó. Não adianta estar no templo todos os dias se não conhecer nesta mensagem aqui, ó. Porque é essa mensagem que liberta o homem. É essa mensagem, o templo não liberta ninguém. Se o templo fosse tão maravilhoso assim, Jesus, primeira vez que Jesus foi no templo, ele encontrou eles vendendo dentro do templo. Ele encontrou eles vendendo, negociando dentro do templo. Eu canso de falar nas minhas transmissões, gente, quase 8 anos que eu estou nessa caminhada de fazer as minhas transmissões. Há quase 8 anos eu estou. E sempre eu falo, aleluias, sempre eu digo, se nós, aleluias, acreditar no homem, nós iremos cair, nós iremos ser abalados da nossa fé. E quantas vezes, aleluia, nós vemos na palavra que Jesus, ele pregava muitas das vezes nos montes, à beira-mar, à beira das praias. Jesus pregava nas praças, nas sinagogas. A palavra nos relata que Jesus foi ao templo uma vez. Uma vez ele foi ao templo. Quando ele chegou lá, encontrou eles negociando no templo. Os templos hoje estão servindo somente para as pessoas, muitas das vezes, mostrar, aleluias, as suas iniquidades, as suas vaidades. São mulheres com salto de quase meio metro de altura. São homens com os ternos, aqueles ternos slim, colado, parecendo, aleluias, o príncipe da Inglaterra, com seus ternos slim, gravatas, com os nó, aqueles nó, não aquele nó inchado não, aquele nó retinho assim, ó, para se mostrar. Mas da palavras, pouca coisa eles estão mostrando. Da palavra, poucas coisas eles estão mostrando. De arrependimento de pecado, poucas coisas eles estão falando. De renúncia, poucas coisas eles estão falando. E nós vemos, vai ser muito poucos que vai herdar a vida eterna. Vai ser muito pouco. Nós estamos vendo, como aqueles 10 leprosos receberam as curas das suas lepras,
Somente um voltou para agradecer a Deus. Somente um, e ainda estrangeiro, um samaritano. Ele voltou para agradecer a Jesus, um homem da cidade de Samaria. Voltou para agradecer a Jesus. E os outros 9 foram-se embora. Nem sequer lembrou mais, com certeza, daquilo que Jesus tinha dizido para eles. Vai e mostra os sacerdotes. Porque era para eles lembrar. Pelo meio do caminho, eles receberam as suas curas. Glória a Deus. Pelo meio do caminho eles receberam as suas curas. E somente um voltou para agradecer a Jesus. Vamos olhar para a palavra. Vamos olhar somente para a palavra de Deus. Porque ela é a que nos conduz para a vida eterna, porque é o manual para a nossa salvação. A palavra de Deus é o manual que conduz o homem a uma vida eterna, né, gente? Glória a Deus. Quero deixar essa mensagem, quero estar orando, quase uma hora que nós estamos aqui no YouTube. Vamos estar orando aqui, nossos irmãos, amigos pediram oração. Não deu para mim notar o nome deles aqui. Josiane pediu oração, o Márcio Borges também pediu. Vamos estar orando por eles nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, vamos entregar a Ele as nossas vidas, né? E vamos agradecer a Ele por esta oportunidade, né, gente? Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Ele, nós estamos encerrando a nossa transmissão. Querido Deus, maravilhoso, meu eterno e soberano Pai, Senhor Deus de toda honra, de toda glória, de todo poder no céu e na terra. Pai, neste momento eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Mais uma vez, o Senhor me deu esta oportunidade. Eu estou aqui para Te agradecer agora, Senhor. Gratidão, meu Pai, por este privilégio de estar aqui falando da Sua palavra. Não tenho sabedoria, não sou nenhum teólogo, Senhor. Sou apenas um grão de areia em frente a um oceano tão grande que o Senhor o construiu, Pai. Com as minhas fraquezas, com os meus pecados, eu venho aqui na Tua presença agora. Rogar a Ti pela minha vida, pela minha família, Senhor. Agradecer, Pai, por cada um da minha família. Agradecer pelo teto que está sobre a minha cabeça. Agradecer ao Senhor, meu Pai, pelo alimento, pela água que o Senhor nos deu nesse dia, pela vida. Agradecer ao Senhor por cada um dos meus seguidores aqui do Kawai, do TikTok. Senhor, venha abençoar cada um que entrou conosco, ó Pai. Toma em Tuas mãos, meu irmão José Geraldo, e a sua família nesta noite. Senhor, possa vir abençoar o ministério dele, ó Pai. Abençoar o trabalho dele. Em nome do Senhor Jesus. A cada um que entrou comigo aqui, meu Deus. O José Lima, aqui no TikTok.
Aleluia. Que o Senhor possa vir abençoar, meu Pai. Aqueles que entrou comigo no Kawai, no Facebook, que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um nesta noite, trazendo a paz, a luz e a glória do Senhor para cada um. Meu Senhor Jesus, entrega nas tuas mãos aqueles que entrou comigo aqui no Instagram, que eu possa vir abençoar nesta noite. A cada um, a Helenice e muitos outros que entrou comigo aqui no Instagram, que o Senhor possa vir abençoar. Aqueles que não entraram também, meu Deus, derrama a sua graça sobre a vida de cada um deles agora. Aqueles que entrou comigo também no YouTube, o Márcio Bode, que o Senhor possa vir abençoar nesta noite. A Isa também que entrou, Senhor, vem abençoar. A Josiane, toma nas tuas mãos agora. Visite, ó Deus, neste momento, a vida de cada um, a família, Pai. Derramando a tua graça, fazendo o seu milagre sobre a vida de cada um deles agora. Senhor, peço a Ti também em favor da minha esposa. Senhor, abençoe ela agora, que está naquele culto, neste momento, aquela vigília. Senhor, possa vir ao encontro dela ali. Abençoe o meu sogro, a minha sogra. Toma em Tuas mãos também, aleluia, as minhas cunhadas, os maridos delas, os filhos, meu Pai. Toma em Tuas mãos, meu pai, minha mãe, que reside na cidade de Perdigão. Visite-los agora, Pai. A minha irmã, que ele reside também, seu marido, seus filhos, suas noras, o seu netinho, que o Senhor venha abençoar agora. Toma em Tuas mãos, meus irmãos, que residem na cidade de Nova Serrana, Pai. Todos os meus irmãos, minhas cunhadas, os meus cunhados. Toma em Tuas mãos os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, os meus primos, as minhas primas, meus tias, minhas tias. Todos os meus entes queridos, Pai, visite agora aqueles que não conhecem a Tua palavra. Que o Senhor possa vir dar conhecimento, trazer eles para a Tua presença, meu Deus e Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua graça agora. Aquele que se encontra enfermo, de um leito de enfermidade no hospital, que o Senhor possa ir em encontro. Se for a Tua vontade, o Senhor cura essa enfermidade. Se não for a Sua vontade, curar a enfermidade da carne, Pai. Cura a enfermidade da alma deste homem e desta mulher nesta noite. Cura, Senhor, a alma deste homem. Cura a alma desta mulher. Ah, Senhor, aqueles também que se encontram, meu Deus, agora, em casa, enfermo, esperando somente a morte, Pai. Mas como diz o Senhor, essa enfermidade não é para a morte. Como diz o Senhor para a filha de Jairo, ela não está morta, ela apenas dorme. Que o Senhor possa vir curar essa enfermidade. Toma em Tuas mãos médicos, as médicas que estão no trabalho agora. Abençoa o trabalho deles. Salva a alma deles também. Aqueles que estão nas viagens, transportando, ó Deus, as cargas, os passageiros, as aeronaves, os navios nos oceanos, os trens pelas ferrovias, os automóveis nas rodovias, os taxistas, os mototaxistas pelas ruas das cidades. Proteja agora os motoristas das ambulâncias, os policiais que estão nas ruas trabalhando, aqueles que estão nas empresas trabalhando, Senhor, proteja dos acidentes, aqueles que estão desabrigados pelas enchentes, pelos terremotos, pelos maremotos. Dá, meu Pai, nesta hora, força a cada um para vencer. Nossos governantes, poder executivo, poder legislativo, abençoe agora. Todos os projetos estão entregues nas Tuas mãos. Toma em Tuas mãos também este empresário, esta empresária. Prospera, Senhor, na vida deste empresário.
para que assim, meu Pai, essa empresa possa abrir a porta para este homem, para esta mulher que se encontra desempregada. Senhor, aqueles que se encontram também debaixo das pontes, dos viadutos agora, o Senhor possa ver o encontro deste homem, desta mulher, renovar as esperanças deste homem, renovar as esperanças desta mulher agora e trazer eles para a tua presença. Aqueles que se encontram nas drogas, aqueles que saíram para as baladas, aqueles que foram para as festas, como a minha filha está agora na festa lá em Divinópolis, visite ela ali agora, Senhor. Livra ela de toda tempestade, livra ela de todo mal, Pai. Toma ela nas tuas mãos ali agora, naquele show que ela está, Pai. Visite ela ali, Senhor. Toma em tuas mãos também. Todos que estão naquela festa, que você possa vir proteger. Pai, toma nas tuas mãos também neste momento. Ah, Senhor, todos aqueles que estão nos vícios das drogas, do álcool, liberte este homem, liberte essa mulher dos vícios, salve esta alma, Pai. Repreenda o espírito do suicídio, espírito da depressão, grupo satânico que opera nessa terra, todo o sistema operacional seja repreendido, toda obra maligna. Espírito do pomba-gira, espírito do tranca-rua, espírito de enxucaveira, seja destruído agora, repreendido agora, no nome do Senhor Jesus. Toda macumba, todo feitiço, toda bruxaria, feita nas encruzilhadas, feita nos cemitérios, seja desmanchada, seja destruída agora, no nome do Senhor Jesus. Repreenda esse espírito de macumba, repreende este macumbeiro, esta macumbeira agora, que estão nos cemitérios, que estão nas encruzilhadas, fazendo esse despacho para destruir esse relacionamento, para destruir essa vida, seja repreendida agora, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Está repreendida agora, está repreendida agora, está repreendida agora no nome do Senhor. Toda macumba, todo feitiço, toda bruxaria, seja repreendida agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, toma em tuas mãos os pastores missionários que estão levando a tua palavra nos 4 cantos dessa terra, que ele seja guiado e protegido pelas tuas mãos, Pai. Os cantores que estão anunciando a tua palavra através dos louvores, toma em tuas mãos, meu Deus. Toma nas tuas mãos também os que estão nas prisões. Envia, Senhor, os pastores missionários até essa penitenciária, a resgatar a alma desse presidiário, dessa presidiária para o teu reino. Pai, visite aqueles que estão refugiados pelas guerras, crianças, homens, mulheres, que perderam tudo, perderam as suas casas por causa da ganância do homem neste mundo. Destrói a vida dos semelhantes em busca de poder. O Senhor possa colocar esses homens nos seus devidos lugares. O Senhor possa mostrar para eles nessa noite que só o Senhor tem poder no céu e na terra. Meu Deus e Pai, aqueles que estão desempregados, abre a porta do emprego. Aqueles que estão passando fome, necessidade, prepara o alimento, ó Pai, como o Senhor preparou para o povo de Israel no deserto o maná. O Senhor prepara para este homem, para esta mulher, para esta criança agora o alimento. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, no nome do Senhor Jesus eu te peço agora, no nome do Senhor Jesus eu te agradeço agora, meu Deus, meu Pai, que assim seja, não para a minha glória, não para a glória dos que estão aqui comigo, me vendo agora, mas sim para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém, Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado vocês que ficaram comigo nessa transmissão. Grato a Deus por cada um de vocês, pela vida de vocês. Meu irmão, meu amigo José Geraldo, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amanhã nós estaremos juntos na sua live, em nome de Jesus, meu irmão. Se Deus assim nos permitir, né? Para a glória dele, ele vai permitir sim. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, você que ficou comigo, todos que entraram aí no TikTok, os cantores, né? Os seguidores aí que estão conosco. Deus abençoe todos vocês do TikTok, do Kawai. Muito obrigado, você do Kawai que curtiu também, que comentou. Você do Facebook, muito obrigado por estar comigo. Entrou aí, né? Algumas pessoas no Facebook. No Instagram também entrou bastante pessoas. Obrigadão a Deus, abençoe grandemente a vida de vocês. Entrou comigo aqui no Instagram. Deus abençoe grandemente a todos vocês. E também no YouTube, né, gente? Não poderia deixar de agradecer muitas pessoas entrando conosco no YouTube, para a glória do Senhor. Este canal está crescendo a cada dia mais aqui no YouTube, né, gente? Deus abençoe grandemente vocês do YouTube, o Márcio Borges, aleluias. A Isa também, que entrou, muito obrigado por vocês que entrou comigo. Deus abençoe grandemente vocês aí que não é inscrito aí no canal. Inscreva aí no canal no YouTube aí. Nos ajude a compartilhar a palavra, né, aqui no YouTube, para a glória do Senhor Jesus. Você será um grande abençoado pelas mãos do Senhor, né? Deus abençoe grandemente vocês, gente. Obrigado, fique com Deus, boa noite. Voltaremos, né, quem sabe amanhã, né, na parte da tarde, para a glória do Senhor Jesus, né? Como eu estou só aqui em casa, né, amanhã tem que fazer almoço, talvez não dê para mim entrar aqui na parte da manhã. Mas entraremos aqui na parte da tarde, né, se Deus assim nos permitir, né, para a glória do Senhor. Fique com Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus.